Vamos fazer essa mochilinha de ursinho para o Dia das Crianças? Para fazer essa peça, eu estou usando aqui na parte externa esse material que é um suede. Ele é um material bem resistente e bem bonito. Para o forro, eu estou usando esse tricoline. Vou usar TNT 150 só para estruturar a tampa e vou usar um pedacinho de manta R1 para estruturar o bolsinho interno. Todas as marcações necessárias para a gente fazer essa peça estão no molde. Então, vocês vão observar que tudo que precisa ser marcado tá lá. Inclusive, ó, essas marcações para a posição das orelhinhas. Também a posição dos botões da tampa e o botão no corpo frente também. Eu vou começar fazendo o rostinho do ursinho. E para fazer o nariz, eu cortei no sintético Ipanema, na cor preta. Mas você pode usar montana também. Para fazer esse desenho do focinho do urso, eu vou fazer usando uma linha preta. Eu vou subir com a costura e depois eu vou voltar costurando novamente por cima para ficar bem marcado. Vou costurar o narizinho, mas antes eu vou colar com essa cola instantânea, porque aí fica mais fácil da gente costurar. E aí é só fazer uma costurinha em toda a volta do nariz. E para ficar uma costura mais delicada, eu não dei retrocesso, eu puxo a linha e dou um nozinho atrás. Para os olhos, eu usei um kitzinho de botão Ritas, então é só a gente furar ali, eu usei a sovela para furar, e a gente coloca um botãozinho em cada olho. Eu vou pegar no molde o gabarito de virado para a gente fazer esse virado aqui em cima. Então, eu vou marcar, a gente posiciona assim, ó, na parte de cima do rostinho no avesso e faz essa marcação. E eu vou passar cola de contato ali naquela marcação que eu acabei de fazer. Depois que a cola estiver seca, a gente vai fazer o virado aqui nessa parte. Então, eu vou virar o cantinho ali até a marcação que a gente fez com o gabarito. E passa um rolinho compressor para ficar bem dobrado. Vou costurar as orelhinhas, então eu coloco direito com direito e faz uma costura com um pé de máquina só ali na parte arredondada. Pode cortar aqui a parte da margem de costura com a tesoura de picote para nossa curvinha ficar bem certinha quando a gente desvirar. E então, é só desvirar as orelhinhas e fazer uma costura de segurança para fechar a abertura. Agora eu vou usar a cola de contato com o biquinho. Eu vou passar cola ali no virado, que a gente fez no rostinho. E também vou passar cola de contato ali na beiradinha da parte curva, da parte superior da tampa. E também já vou passar aqui na ponta das orelhinhas, pra gente posicionar no lugar certinho. Agora que a cola já secou, eu vou posicionar as orelhinhas ali na marcação. Lembrando que essa marcação tá no molde. E precisa passar cola por cima das orelhinhas também. Agora eu vou posicionar essa parte de cima da tampa ali por cima do virado, ó, onde a gente passou cola, desse jeitinho, e a gente vai na máquina costurar. E eu vou fazer um pesponto ali, bem onde a gente tem o virado, e esse pespontinho eu vou fazer com uma margem de meio pé de máquina. Agora eu vou preparar a parte interna da tampa. Então, a gente vai pegar o tecido e o TNT, vou prender tudo com clipes e vou prender com uma costura de segurança em toda a volta. E também a gente já aproveita e já coloca o nosso botão de imã. Aqui na tampa eu coloquei a parte macho do botão. E aí a gente vai preparar a tampa, colocando a parte externa e a parte interna, direito com direito. E vamos fazer uma costura em toda a volta com um pé de máquina, deixando aberto apenas ali a parte de cima. Corta a parte arredondada com a tesoura de picote e cuidado para não cortar a linha. Agora a gente desvira a tampa com cuidado, faz uma costura de segurança ali em cima e um pesponto com um pé de máquina em toda a volta. Vou preparar as alças agora. Então, para a alça de mão, a gente vai marcar de cada ponta 6 centímetros. Ó. Marca ali na ponta 6 centímetros.
E aí a gente vai fazer uma costura. Eu vou dobrar bem no meio e vou fazer uma costurinha ali de uma marcação até a outra. Essa parte que eu vou fazer agora é o porta-alças, que é aquela parte que fica lá embaixo da mochila, né? Então, a gente só passa essa parte por dentro do quadro e faz uma costurinha ali bem perto do quadro para ele não ficar se movimentando. Agora eu vou fazer a parte maior da alça. A gente pega a ponta, passa ali por dentro do regulador, dobra a pontinha e faz uma costurinha ali para prender esse regulador. Vou fazer isso nas duas alças, tá? Eu já vou deixar a alça toda pronta, já presa no porta-alça. Então, a gente passa a outra ponta dela por dentro do quadro do porta-alças e passa por dentro do regulador. Assim, a nossa alça já fica pronta. Então, já prepara as duas alças desse jeito. Eu vou pegar o meu corpo costas, eu já deixei marcado os piques em cima e embaixo, tá? O pique do meio. E aí, lá em cima, a gente vai marcar 1 centímetro para cada lado do pique. E lá embaixo a gente vai marcar 8 centímetros para cada lado do pique. Vou começar posicionando a alça de mão, ó. Observa que a abertura da alça tá para baixo, tá? E aí faço uma costurinha de segurança para prender ali naquela marcação de 1 centímetro. Observe bem a posição que eu vou prender as alças. A gente vai posicionar ali em cima, a parte de cima onde não tem o porta-alças, bem encostadinha com a alça de mão, e vou prender com uma costura de segurança. E já vou prender a outra da mesma forma. Agora eu vou prender o porta-alças ali na marcação de 8 centímetros, com costura de segurança também. E aí a gente já faz isso com as duas alças. Cuidado nessa hora para não prender a sua alça torcida, tá? Observa se ela tá na posição correta. Eu marquei o pique do meio na tampa e eu vou colocar a tampa dessa forma, ó, direito com direito, encontrando o pique do meio da tampa e do corpo costas. E a gente prende ali em cima com costura de segurança. Eu já encontrei os piques do meio no fundo também, e aí agora a gente vai posicionar dessa forma o fundo direito com o corpo costas. E a gente vai prender com uma costura de um pé de máquina ali embaixo. Aí eu vou virar esse fundo, mantendo a margem de costura, ó, para baixo do fundo. E a gente faz um pespontinho ali com meio pé de máquina. Pego o meu corpo frente, que eu já coloquei o botão de imã, e vou posicionar ele ali com o fundo, ó, a parte de baixo do corpo com o fundo, pique com pique, e faz a mesma coisa, uma costura com um pé de máquina e depois um pespontinho de meio pé de máquina. Agora a gente vai fechar a parte externa, então eu vou deitar ali a parte do corpo frente sobre o corpo costas e vou fechar as laterais com um pé de máquina. Depois de fechar as duas laterais, agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. E aí é só unir ali e fechar as duas caixinhas com um pé de máquina. Depois de fechar as caixinhas de leite, a gente já pode desvirar a parte externa, porque ela já tá pronta. Para o bolsinho interno, eu já deixei uma parte estruturada na manta R1. Vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura em toda a volta, deixando apenas uma abertura embaixo para desvirar. Agora eu corto os cantinhos para desvirar esse bolso, desviro e faço um pesponto ali na parte de cima. Pego o forro das costas e posiciono meu bolsinho bem centralizado ali, aproximadamente de 4 a 5 centímetros ali para baixo da parte de cima. E é só fazer uma costurinha em toda a volta para prender o bolsinho. Eu pego a vista do forro e posiciono ela assim, direito com direito, e prendo com uma costura de um pé de máquina. Isso a gente vai fazer no corpo frente e costas. Depois de costurar a vista, a gente faz um pesponto para rebater essa costura. Eu já encontrei os piques do meio, no corpo frente e costas, e também já posicionei a minha etiqueta ali na vista do corpo costas. Aí agora a gente vai unir frente com frente e vou fazer uma costura na lateral, fechando esse forro. Assim a gente já fecha as duas laterais. Também já vou fechar o fundo, mas eu vou deixar uma abertura ali para desvirar.
E finalizo esse forro fechando as caixinhas de leite. Agora eu pego a parte externa da mochila e eu vou colocar ela por dentro do forro nessa posição, ó. O forro tá com o avesso para fora e a parte externa tá com o direito para fora. Então a gente vai posicionar desse jeito. E eu vou encontrar pique com pique e as laterais a gente encontra costura com costura e prende toda a volta com clips para a gente fechar essa parte de cima da mochilinha. Aqui eu vou fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Agora a gente desvira a mochila aqui pela abertura do forro. Vou fechar a abertura que eu deixei no forro com uma costura bem na beiradinha. Coloco o forro todo para dentro da mochila e aí a gente vinca bem essa parte de cima aqui para a gente fazer um pesponto para finalizar. Eu coloquei alguns clipes para manter bem vincado, para facilitar na hora de pespontar. Por conta das alças, eu não consigo pespontar a abertura inteira, então eu vou pespontar primeiro de uma lateral até a outra, pespontando apenas a parte de trás. Agora eu faço o pesponto de uma lateral até a outra, pespontando toda a parte da frente. E para finalizar, só falta eu colocar o botão de pressão na lateral, e eu vou usar o botão /80. No molde, você vai encontrar o gabarito de marcação para esse botão, e é só posicionar ele ali, ó, alinhado com a costura da lateral e alinhado com a parte superior da mochila, e assim você vai marcar a medida exata. 2,5 cm da lateral e 2 cm da parte de cima. É só furar com um vazador e colocar o botão com a ajuda do balancinho. Observa a posição que o botão tem que ficar e toma cuidado na hora de colocar. O fecho, né, a parte que se encaixa, fica para fora, tá? E então é só fechar o botão de pressão e a nossa mochilinha tá pronta. E então, o que você achou da nossa mochilinha? Me conta aqui o que você achou, salva para você ver depois e não se esqueça de compartilhar com as suas amigas da Costura Criativa. E até a próxima!